Olá, tudo bom? Eu me chamo Viviane e hoje estarei dando estudos dos jovens. O tema que eu escolhi falar é sobre vencer o mal com o bem. É um tema que eu achei bem interessante e hoje eu estarei passando um pouco disso para vocês. Antes de começarmos, eu quero fazer uma oração, uma breve oração. Querido Senhor, meu Deus, agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos pela essa oportunidade que nos dá por meio do YouTube, ouvir sobre a Tua Palavra. Que o Senhor esteja falando aos corações de cada um que está aqui assistindo, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, que esteja agora falando aos nossos corações, nos abençoando, e nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, então hoje vamos falar de como reagir ao mal que nos fazem, como devemos reagir a isso, como deve ser o nosso comportamento perante essas situações. Eu acredito que cada um de nós aqui já passou por alguma situação em que alguém nos fez mal. Alguém pode ter, talvez, falado alguma coisa ruim de você, feito uma fofoca, te humilhado, talvez na escola ou em algum lugar, no trabalho, ter difamado você, ter rido de você, né? Talvez até mesmo batido em você e provavelmente, com certeza, a gente deve ter ficado irado, ter ficado com raiva, querendo se vingar dessa pessoa. E hoje a gente vai estar falando em como a gente deve reagir a essas circunstâncias que nos acontecem, né? Como a gente precisa fazer com essas pessoas o mal que elas nos fazem. Eu vou ler uma passagem do apóstolo Paulo, que fica em Romanos, no capítulo 12, versículo dos 17 ao 21, que fala muito como a gente deve reagir a essas circunstâncias. Diz bem assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei. Diz o Senhor, ao contrário: se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Bom, o apóstolo Paulo deixa uma lição aqui para nós, no versículo 17, que diz: não vencemos o mal com o mal. Se uma pessoa nos faz mal, a gente não deve dar na mesma moeda daquela pessoa, né? Se ela chegou e caçoou da gente, riu da gente, fofocou da gente, que não fazemos a mesma coisa com essa pessoa. Além disso, no versículo 21, além de não retribuir o mal com o mal que ele nos passa isso, ele ainda deixa mais uma coisa, que a gente tem que retribuir com o bem. Às vezes é meio difícil a gente pensar que, essa pessoa fez o mal pra nós e ainda vou ter que retribuir o bem, eu não posso nem revidar, mas ainda tem que passar o bem pra essa pessoa. Às vezes é muito difícil a gente fazer isso, mas é essa lição que Paulo nos deixa aqui, que a gente faça o bem a essa pessoa. Se essa pessoa nos faz mal, façamos o bem a ela. Se há uma pessoa que a gente espera alguma coisa e ela não faz nada pra nós, a gente faz o bem a ela. Se uma pessoa faz o bem pra nós, a gente também faz o bem pra essa pessoa. Porque diz assim no versículo 18: façam todo o possível para viver em paz com todos. Que vivemos em paz com todos, buscando a paz com todos. Mesmo que muitas pessoas não busquem paz, a gente tem que buscar, a gente tem que tentar, a gente tem que lutar para estar em paz com todos. Eu me lembro muito de um acontecimento na Bíblia, que para mim é uma das histórias que eu mais gosto, que é de José, né? José tinha muitos irmãos e infelizmente os irmãos tinham muita inveja de José por achar que José era o filho preferido de seu pai. José era filho de outra mãe, né, dos outros irmãos, e eles tinham muita inveja de José porque José era um filho muito querido, o pai tratava ele muito bem. E certa vez, né, José foi chamado pelos seus irmãos, e José, como uma pessoa muito bondosa, foi lá em encontro dos seus irmãos, feliz, mas seus irmãos jogaram ele em um poço. Imagina. E depois, além de jogar ele no poço, eles o venderam como escravo para os egípcios. Imagina só você, sendo José, você tem os seus irmãos que tanto amam, ele jogar você em um poço, que provavelmente era um poço fundo, né, naquela época deveria ser um poço muito profundo, deve ter doído, deve ter machucado,
e depois ainda ser vendido como uma mercadoria para os egípcios, que eram pessoas totalmente diferentes, com doutrinas diferentes, um modo de vida totalmente diferente da de José, ser vendido para um lugar que ele não conhecia, ser escravo, né, em lugar que ele não conhecia, com pessoas que ele não conhecia. Provavelmente acontecesse isso com nós, a gente deve pensar que a gente ia sentir raiva dos nossos irmãos. E José, com certeza, deve ter ficado muito triste, mas José era uma pessoa muito bondosa. E embora todo esse tempo que ele podia muito bem estar preparando uma vingança contra seus irmãos, ele sempre foi uma pessoa bondosa, temente a Deus, foi sempre uma pessoa obediente a Deus. E tudo que ele fazia para a honra e glória do Senhor, ele fazia o seu melhor. José, embora foi vendido, ele foi muito abençoado por Deus em tudo que ele fazia, ele era muito abençoado. E José ainda virou governador do Egito, né? Era o segundo posto mais importante do Egito naquela época. E como a gente pode ver, como José foi abençoado, ele foi vendido como escravo e agora ele era governador. Ele podia muito bem se vingar dos seus irmãos, ele podia maltratar os seus irmãos, fazer a mesma coisa que eles fizeram a ele, pagar na mesma moeda, né? E ele teve oportunidade para isso, porque naquela época teve 7 anos de seca, né? 7 anos de fome, né? E muitas pessoas naquela época vinham ao Egito, que o Egito tinha estocado alimento, né? E lá as pessoas podiam comprar alimento, e os irmãos dele não reconheceram José, foram ao encontro de José, mas não reconheceram para pedir alimento. Imagina, era a oportunidade ideal para José se vingar dos seus irmãos. Era a oportunidade para José jogar eles na prisão, fazer o que ele quisesse, porque ele tinha poder. Mas o que José fez, ele realmente tratou seus irmãos com todo amor e carinho, ele perdoou seus irmãos. Porque além de tratar eles com bem, ele perdoou cada pessoa que fez mal a ele. Ele retribuiu os irmãos dele com muito bem. Imagina, os irmãos dele tinham fome, eles queriam comida. Ele podia muito bem falar: não vou dar pra vocês, eu quero que vocês morram de fome, vão embora daqui, não quero saber de vocês. Mas José deu um banquete a eles. Imagina, naquela época, fazer um banquete, sentar na mesa com um banquete, era uma coisa de honra. Naquela época era só os altos níveis que faziam isso. Então ele fez isso para os irmãos dele, né? Imagina, tudo que fizeram de mal a ele estava retribuindo com bem, né? E ainda por cima chamou, né, para que eles ficassem mais perto deles, morassem ali mais perto. Chamou o pai, né, que ele tinha tanta saudade, ele chorou de saudade dos irmãos, do pai. Como é bonito de ver que, embora tudo que aconteceu, José perdoou seus irmãos e tratou eles muito bem. E isso justamente fala aqui em Romanos 12, no capítulo 20. Se o inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Foi justamente o que José fez. Ele podia muito bem recusar o pedido dos irmãos, falar para eles irem embora e sem nada, mas ele deu muito mais do que eles pediram. Ele deu muito mais comida, muito mais bebida, deu um lugar para eles ficarem, para eles deixarem as suas coisas, seus gados, né, que eles tinham, os bois que eles tinham, né, juntou eles junto mais perto dele ali do Egito, chamou o pai dele para ir junto. Então ele fez muito mais do que os irmãos dele pediram, né? Ele perdoou, ele deu tudo do bom, do melhor para os seus irmãos, e ainda fez uma festa, né? Uma alegria para ele reencontrar com a família dele. E isso a gente aprende também, como não é impossível a gente fazer isso, né? É possível sim a gente perdoar, a gente retribuir com o bem. Quando olhamos para esse princípio bíblico, às vezes parece injusto, né? Às vezes parece impossível. Cara, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou perdoar uma pessoa? Ou como que eu vou fazer o bem a alguém, não retribuir com o mal uma pessoa que me maltrata, que me humilha, que bate em mim, né? Imagina uma pessoa pega e te dá um soco na cara. A pessoa deu um soco na minha cara, eu vou ficar assim quieto, não vou falar nada, vou ficar passivo, vou embora como se nada tivesse acontecido, né? Mas em Lucas 6, versículo 29, diz bem assim. Na verdade eu vou ler até do 28 ao 29. Diz bem assim: abençoem o que os amaldiçoam, orem por aqueles que o maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra.
Se alguém lhe tirar uma capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Aqui fala justamente, se alguém bater em você em uma face, você dá a outra. Se alguém roubar você, você dá tudo, né? É bem injusto, né, a gente pensar desse jeito. Olha, uma pessoa vai me bater, eu vou dar outra face. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou deixar isso acontecer e não fazer nada? Mas a questão que a lição que não é dada não é somente isso, mostrar o nosso comportamento ético, ser perfeito, ter um comportamento assim adequado. Não é questão disso. É questão da gente mostrar que a nossa natureza é diferente da deles, que a gente é diferente, que a gente precisa esplandecer Deus em nós, que a gente precisa mostrar a natureza de Deus em nós, que a gente não quer ser igual, que a gente é diferente, que a gente é luz, que quer ser luz na vida das pessoas, quer mostrar o nosso exemplo. E outra coisa que eu acho muito importante também, a gente pensar, que a gente precisa orar também por essas pessoas, né? É muito importante também orar por elas. Eu lembro uma vez que eu vi uma pessoa falando que tinha duas meninas conversando, duas moças conversando, e uma delas falou pra outra que tinha uma outra moça falando mal dela, que tava falando mal, que tava rindo dela, comentando coisas mentirosas para várias pessoas dela, e era pra ela ter feito alguma coisa, que era pra lá chegar nessa menina não bater, mas chegar e discutir com ela, tirar suas conclusões, ir lá ver quem que ela pensa que é, né? Mas essa pessoa falou, não, eu não sou assim, a natureza dela é fazer isso, mas essa natureza não é minha, eu não preciso mudar por ela, né? E justamente, pensa comigo, justamente aquela menina podia ver a outra menina que ela tava falando mal e pensar, cara, olha o que eu tô fazendo, tô falando mal dela, tô maltratando ela, e olha o que ela tá fazendo, ela tá me tratando bem, ela não tá fazendo nada, né? Essa pessoa muitas vezes pode ver a diferença, né? E às vezes querer mudar também. A gente não sabe o porquê daquela pessoa tá fazendo isso. A gente não sabe a realidade que essa pessoa tá passando. Às vezes, na casa dela tá tendo uma briga, dificuldades, estresse, os pais brigando, ou ela brigando com o marido, eu não sei. Mas às vezes, ela tá tentando descontar, tá tentando reagir de alguma forma que ela não sabe o que ela está fazendo. E essa situação onde a outra pessoa não revida, te trata bem, pode trazer para aquela pessoa uma diferença muito grande. Pode fazer com que aquela pessoa queira saber o porquê aquela pessoa é tão boa e querer também conhecer essa natureza que é diferente da dela. A gente pode pensar muito nisso também, que a gente possa refletir sobre isso. E muitas vezes orar por essas pessoas. A gente não sabe o que elas passam dentro de casa. A gente pode orar, né? Pedir que o Senhor abençoe a elas, né? Que elas também possam conhecer a Deus de alguma forma, que elas possam também se entregar e também querer mudar e fazer o bem e não fazer o mal. Que a gente possa refletir sobre isso. Não é somente a gente não fazer nada e tratar ela bem, mas pensar que com essas atitudes, com esse comportamento, pode mudar vidas e também pode trazer pessoas para a luz, como você também, que já é luz na vida de outras pessoas, né? Que a gente saiba que o nosso servidão aqui, que o nosso dever aqui na Terra é trazer almas para Deus, ser luz na vida de outras pessoas e ser exemplo no nosso comportamento e nossas atitudes. Também quero ler em Mateus 5, do versículo 43 ao 48, que diz assim: diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês se receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Nessa passagem aqui também diz que a gente precisa mesmo orar pelos nossos inimigos, pelas pessoas que nos fazem mal,
né? Não somente para os nossos amigos, para as pessoas que estão próximas de nós, mas também para os nossos inimigos, porque até mesmo os pagãos fazem isso, porque que diferença isso iria fazer, né? Que a gente ore por eles, que a gente peça que o Senhor abençoe eles, porque aqui todo mundo é igual, porque Deus faz raiar o sol para os injustos, para os justos, para os bons, para os maus, e também faz chover para os bons, para os maus, para os injustos e os justos. Porque nós temos que diferenciar, se nem Deus faz isso, né? A gente possa aprender com isso também. Para encerrar, eu também quero ler em 1 Tessalonicenses, do versículo 5, do 15 ao 17. Diz bem assim. Diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Aqui também fala a mesma coisa, que a gente não retribui o mal com o mal, mas sim retribuímos o mal com o bem. Aqui, para que a gente viva em paz com todos, não importa quem seja, que a gente tem que ficar em paz com todos, com aqueles que nos fazem bem, com aqueles que nos fazem mal, com aqueles que nos fazem nada, que a gente nem conhece, que amemos o nosso próximo, que a gente realmente resplandeça a Deus em todas as nossas atitudes. E no versículo 23 ainda fala que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que aqui em outras palavras fala que é um processo de santificação. Não é fácil a gente chegar já e tratar uma pessoa bem, mesmo ela fazendo mal, é um processo. Haverá pessoas que vai ter mais dificuldade, realmente, às vezes tem pessoas que têm um gênio mais forte, que é mais difícil tratar uma pessoa bem quando ela faz mal, mas que a gente possa tratar a nossa boca, nosso ouvido, nossos olhares, nossos pensamentos, que a gente possa realmente participar de um processo, é um tratamento, né? É um processo de santificação nas nossas vidas, que a gente realmente escolha mostrar a natureza de Deus em nós, que a gente possa realmente conseguir almas para Cristo, que essa aqui é a nossa tarefa, que a gente possa mostrar o nosso exemplo, ser luz na vida de outras pessoas, porque eu tenho certeza que quando a gente faz isso, outra pessoa, pode ser não aquela, mas uma outra pessoa que está vendo, com certeza ela vai ver diferença em você, né? Vamos agradecer por essa palavra. Vou orar. Querido Senhor, meu Deus, agradecemos por essa palavra, que o Senhor realmente toque no coração de cada pessoa aqui assistindo, que realmente possamos fazer isso, ser boas, mostrar o exemplo, mostrar a natureza do Senhor para outras pessoas, ser exemplo e luz na vida de outras pessoas, que as pessoas possam realmente ver essa diferença e querer conhecer a Ti, amar a Ti, e possamos fazer tudo para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. E é isso, pessoal, eu agradeço por estarem aqui assistindo, muito obrigada e até a próxima.